Aqui a gente toca tudo. Rádio Missões FM. Boa tarde. Aqui a sua tarde é mais alegre. Rádio Missões FM. Boa tarde, ouvintes da Rádio Missões FM. Saudação aqui do seu irmão em Cristo, o Bispo Osmael Santos. Estamos iniciando agora um podcast e estou aqui com um convidado muito especial. Para contar um pouquinho da história dele aqui, o Wesley. Wesley, muito boa tarde, Wesley. Boa tarde, Senhor, todos os ouvintes aí. Eu venho contar um pouco do que Deus vem fazer sobre a minha vida. É isso aí, tá também aqui a esposa dele, a Jéssica. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Isso aí, povão, olha, aproveita aí, ó, compartilha, tá bom, o link aí da Rádio Web, compartilha também aí o link do YouTube, né, Samuel, tá aí já, né? Não, bacana demais. Compartilha aí, nós estamos aqui com o Wesley, vai contar um pouquinho da história dele, né, tem uma história linda, uma história de superação. O Wesley também conhecido como Cheirinho, Wesley, esse apelido vem da onde, Wesley? Meu pai. Seu pai? Como era tipo assim, eu fui o primeiro filho, né? Aí todo mundo se apegou e falou assim, é o Cheirinho Júnior. E isso aí foi rindo. Oh, bacana demais, hein? Cheirinho. Os outros falavam assim, onde é que fica o salão, a barbearia do Cheirinho? Fala, Cheirinho, quem que é Cheirinho? Aí fala, não, é lá na rua F e tal. Não, bacana demais, hein? E o Wesley também, ele é barbeiro, na verdade? Corta cabelo. Barbeiro há 15 anos. 15 anos. Dá aula também, Wesley? Dou aula também. Sou palestrante. Bacana. Formado em mestre de barbeiro. Bom demais, hein? E o Wesley também joga um time de futebol ali do Vila Nova Esperança. Vila Nova né? Esperança. Lá você é atacante. Antes eu era o camisa 10 do time. Hoje eu já sou um componente do elenco. Bacana demais na conta. É tipo aquele banco de reserva. Eu tô ali na reserva. E o Wesley, eu tive a oportunidade de ver o Wesley jogando, né? Fazendo ali, né? Batendo umas faltas ali, rapaz. Que golaço, hein? Eu tava lá naquele dia lá, cara. Rapaz, mas que golaço. Eu bateu ali, né? Bacana ali. E fez um golaço ali, tá ok? E fez o time ganhar, né? Foi aos... Faltava 2 minutos pro jogo acabar, né? Aí eu já tinha errado umas 5 faltas. E eu comecei a baixar a cabeça e já deu direção, que eu sou Deus. Eu não quero sair daqui derrotado de novo, não. Se o senhor colocou nós aqui, porque o senhor sabe do nosso propósito, da nossa capacidade. E ali eu só joguei pro gol. Falei, essa é a última bola que eu tenho. Com uma qualidade de bater bem na bola, né? Consegui acertar o ângulo do meio de campo. No campo estaleiro, onde muitas pessoas desacreditaram que tipo, todos filmaram um lance e no lance mais bonito mesmo da partida ninguém conseguiu filmar, porque já estava todo mundo desacreditado, mas eu tipo assim, tinha fé em Deus, que Deus ia me dar uma luz ali naquele momento, porque eu não queria sair dali derrotado. É isso aí, né, Wesley? A vida é cheia de tentativas, na verdade. É cheia de altos e baixos, é assim mesmo. Uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. Mas o segredo é persistir, continuar persistindo, não desistindo naquilo que a gente quer. Amém? Queridos ouvintes da Rádio Missões FM, nós estamos aqui com o primeiro podcast desse mês. E a você também que tem uma história linda de superação, pode mandar para cá, para nós, tá bom? A gente vai estar convidando vocês para poder estar participando conosco, contando um pouquinho da sua história, né? Porque através da sua história outras pessoas, quem sabe, está passando a mesma coisa, às vezes está querendo desistir, mas através do que você vai falar, vai ajudar essa pessoa a caminhar, a não desistir dos sonhos. Está aqui o Wesley, ele falou aqui de onde vem o apelido dele, vem do pai dele, né? O Cheirinho. Wesley, e onde fica as suas barbearias, Wesley? Hoje eu atendo Nova Contagem quarta e quinta e trabalho lá na barbearia Perdões, em Betino, Vila Cristina. Rua Perdões 158. Rua Perdões 158. Hoje, para alguém quiser cortar o cabelo, como é que faz para te comunicar? Eu tenho um WhatsApp, tenho Instagram. Pode passar aí para eles aí. Meu WhatsApp 319-7237-5906 e Instagram Wesley Barbe. Bacana, hein? Só entrar em contato aí com o Wesley.
O Wesley também corta cabelo de criança, viu? Meu menino de 3 anos. A gente leva lá no Wesley lá, ele dá um trato lá no menino. Né? E é muito difícil aqui em Nova Contagem a gente achar um salão que corta cabelo de criança. Né? Porque criança não fica quieta de jeito nenhum. Mas lá no salão do Wesley, lá, as crianças chegam lá e, sei lá, parece ter um calmante ali dentro ali. As crianças... Então, paciência. Aí, bacana Isso demais, hein? Já vem de alguns tempos, já tem essa paciência em poder atender crianças. Geralmente os barbeiros, criança toma tempo, não corta não, coloca o preço mais caro. Querendo ou não, tem criança que a gente tem que saber lidar com ele, que chega ali agitado, aí às vezes a gente tem que conversar, ou pôr uma máquina na mão dele antes, pra ele ver que não machuca, ou pôr um instrumento que não põe a água na mão dele, ele mói a barbearia toda. Colocou o borrifador na mão do Mas ali ele deixa cortar tranquilo, que essa vez ele mesmo pediu. Falou assim, eu vou cortar. Ele sentou sozinho e cortou o cabelo. Já é gratificante, porque só sentava no colo e Agora hoje já corta sozinho. Você já corta vê que sozinho. foi um trabalho bem feito. É isso aí, viu? Wesley possui uma história linda de superação, onde ele venceu a depressão e o vício de drogas. E eu quero agora saber com o nosso amigo Wesley um pouquinho dele, ele contar quem é o Wesley hoje, quem era o Wesley antes. Antes, vou falar com vocês hoje, o Wesley de antes era uma pessoa sem fé nenhuma, como se fala hoje. Tipo, eu entendia que Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu não acreditava naquilo ali. Eu ficava assim na minha cabeça assim, se Deus me tirou, que nem, vou contar pra vocês um pouco aqui. Eu levei a um atentado de tiros, primeira coisa que Deus me livrou. Depois eu sofri um acidente de carro, indo fazer um curso de barbeiro, 2022 ou 2021, onde ali todo mundo, ali uma mulher falou assim que nós foram os 2 primeiros a sair com vida daquele local. Porque eles geralmente, quem sofreu acidente naquele local ali, não sai com vida. O milagre de Deus, não é? Aí foi um milagre, já foi 2 vezes. Aí onde, dia 6 de janeiro de 2023, quando eu dei uma overdose. Eu cheguei no hospital, menos 3 minutos de vida já era pra mim. O médico falou comigo, se eu tenho fé em Deus, que como se diz, os médicos, muita da gente não acredita nos médicos, né? Os médicos não acreditam em Deus. Ele falou assim, se você tem fé em Deus, foi Deus que te tirou daqui. Foi através disso aí que eu fui pra igreja uma vez, saí, fiquei fraco, entrei numa depressão profunda, só fui reparar quando já tinha 3 meses, quando eu já tava só dentro de casa, trancado no quarto, e eu vivia só de biscoito e besteirada, não alimentava muito, emagreci de 115 quilos, eu fui para 85 quilos, que são uma coisa tipo fora do normal, uma pessoa emagrecendo em 3 meses. Esse é o Wesley antes. Aí, como se diz, eu fui no tempo passando, fui pegando com Deus, fui caminhando, ia 1 mês, 2 meses, saía, não aguentava, e eu fui quando passou o final do ano, a virada do ano. Eu falei com Deus, Senhor Deus, eu quero mudar de vida. Eu não quero passar a virada do ano sem beber e falar que eu não vou beber o começo do ano e ter as mesmas atitudes. Quero que você me dê um caminho. Foi quando eu conheci ela, a gente começou a conversar, e eu comecei a desabafar com ela. Falei com ela assim, ó, eu quero envolver com a pessoa, eu preciso de ajuda, mas eu quero ajuda. Que se for para me ficar do mesmo jeito, eu prefiro ficar sozinho, não prejudicar ninguém. Foi quando ela dispôs a me ajudar, veio, a gente começou a se envolver, ela vinha pra cá, me ajudava, eu falei assim que eu tinha que entrar no propósito com Deus, que eu queria mudar minha vida, eu queria recuperar aquele Wesley de antes, que era alegre, que sabia viver, sabia ficar em qualquer lugar. E graças a Deus, Deus colocou ela na minha vida para me ajudar hoje, primeiramente Deus, depois ela que veio me ajudando, alguns amigos meus também que sempre me deu apoio, nunca virou as costas para mim, independente do que eu estava passando. E, tipo, foi uma coisa que aí quando passou o tempo, eu vou falar assim, se Deus não tivesse misericórdia na minha vida, eu tinha levado da primeira vez. Ele deixou passar 3 vezes pela mão do inimigo e me tirar para ele falar comigo assim, eu te tirei de lá, ainda você queria ir? Eu que sou o criador do mundo, não tem como eu deixar uma pessoa como você é, do coração enorme, nem todo mundo me conhece lá, sabe que eu tenho um coração enorme, não me esforço para ajudar ninguém.
Aí eu comecei a pegar com Deus, falei assim, então o Senhor vai me guiar, você vai me ajudar. Aí foi a primeira coisa, aí 2023 mesmo, eu indo na igreja, o missionário Tiago, que hoje joga bola aí, ele não tá mais, não tá afastado da palavra, Deus usou ele para falar comigo assim, Wesley, essa barbearia aqui não é para você. Deus ainda vai te dar um lugar grande. E tipo, na minha mente eu queria que fosse na outra semana. Já para mim colocar, para mim já ter a noção do que Deus estava fazendo na minha vida. Passou um ano sobre isso. Como eu cheguei a comentar com você. Aí, ele falou comigo que Deus ia me tirar de lá, como fez com Abraão. E eu, tipo, sem acreditar nenhum, comecei a conversar com ela falou assim, se você precisar de ajuda, se você quiser ir pra lá. Só que tinha uma coisa que me prendia lá no meu bairro, que era a minha família, meus irmãos. Eu deixava de viver minha vida para viver a deles. Inclusive agora há pouco tempo você Então, perdeu um agora, irmão, há pouco né? tempo, perdi um irmão, tem 2 meses, vai fazer 2 meses, dia 15. Aí eu cheguei, pedi Deus direção, falei com ela da primeira vez, discuti com ela, falei assim, eu só vou embora daqui quando minha avó foi embora daqui. Só que parece que Deus chegou e tocou no meu coração e falou, só vai. Eu fui conversar com meu primo Eto, quando eu cheguei lá na casa dele, ele abre um versículo aí. Aí era Provérbios e falava só assim, só vai. E eu não entendia que, tipo assim, que Deus queria fazer na minha vida. Chegou um dia que eu falei com ela assim, eu tô cansado, eu vou embora. E ela, o quê? Eu falei assim, vou embora. Ela, pra onde? Eu falei assim, eu vou embora lá pra sua casa. E eu me ofereci pra ir embora. Foi porque eu precisava de ajuda. E se eu ficasse ali, não adiantava voltar com ela e com o pensamento lá. Eu queria ter força para me voltar a ajudar os meus. Que eu creio hoje que se eu tivesse na situação que eu estava hoje, como Deus levou meu irmão, se eu fico em Nova Contagem ou fico lá no Vila Esperança, eu poderia ser o próximo. Eu falo com todo mundo que eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar ver a dor e eu preferia que Deus ia me levar eu do que levar eles. Fui e falei assim, como é que Deus é tremendo. Eu saí, tive força para voltar e ajudar eles, mesmo sabendo da perda do meu irmão. Que nós amamos demais, amo muito. Aí você chega um tempo, você chega parando no tempo e fala assim, ó, o que Deus tem feito na minha vida, em pouco tempo, e o tanto de tempo atrás que eu perdi. Ele tentando me ajudar e eu negando ajuda. Ele vinha até mim e eu corria. Eu cheguei a falar com muita gente, não fica me chamando para ir na igreja não. Eu vou no dia que eu senti no coração. E eu fui, tomei atitude, eu ia batizar aqui em Nova Contagem. Cheguei aí a frequentar a igreja do Netinho, estava firme lá, que era legado do Calvário, eu fui. E eu sou grato demais a ele que deu o primeiro passo foi pro Isaac, que me ajudou. E hoje eu estou em Betim. Aí eu fui, cheguei com ela e falei assim, eu não quero batizar. Ela até assustou. Quando eu cheguei, eu falei pra ela, não quero batizar. Eu falei, o quê? Eu falei assim, não quero batizar aqui não. Eu vou lá pra Betim, eu vou batizar lá. Cheguei, falei com ela, conversei com o Netinho, conversei com outro pastor. Eu quero recomeçar a minha vida, eu quero ter uma vida com Deus, com Cristo. E o pastor lá, todo mundo da igreja me abraçou, mesmo sabendo dos meus problemas, nenhum nunca chegou a me julgar, sempre teve para me apoiar. Isso eu sempre sou grato. Hoje eu tô lá, tô feliz. Como se diz, muita gente me vê e fala assim, quem foi pra Betim, que o cara tá rico, velho. Tô rico das graças do Senhor. Porque a luta é todo dia, mas é uma luta com Deus, a gente vence com facilidade. Que a luta com o inimigo não te dá a luta não, ele te dá um prato ali, pra você atolar a carroça e já era. Acabou com sua vida ali, que ele precisa só de um passo seu. Isso é verdade, viu? Às vezes o inimigo, eu fui aprender hoje, que o inimigo, nem tudo a gente tem que pôr culpa no demônio não. Que às vezes, muitas das vezes, a culpa é nossa também. Que a gente sabe do errado e vai pro lado errado ainda. Porque sabe que ele é mais fácil. Falar que as coisas do mundo é ruim, não é não. Mas as coisas de Deus também é boa e muito melhor que as coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras, prejudicam a vida, destrói a família e acabam com qualquer coisa. E com Deus, a luta, mas a vitória. Hoje eu creio que Deus tem muitos propósitos na minha vida, como tem na vida de outras pessoas também, que eu venho conversando. Hoje eu acho que Deus tem me dando autoridade para conversar com muitas pessoas, que era coisa que se eu antes falasse com a pessoa sobre Deus, quem que é você? É sempre assim, né? Sempre assim. Hoje não, hoje eu já creio que Deus vem me dando autoridade, eu consigo conversar com as pessoas, pregar da palavra,
explicar o que Deus vem fazendo na minha vida. Porque não é fácil não passar o que eu passei. Eu falo com todo mundo. Quando as pessoas veem uma pessoa que está sofrendo uma depressão, uma dependência química, gente, não é frescura não. Porque às vezes você não sabe o que ela está sentindo ali dentro, ali, uma angústia, uma solidão. Não precisa de você chegar e falar assim, vou te pegar, vou te levar na clínica não, que clínica recupera ninguém não. Que recupera você ter fé em Deus e você mesmo caminhar. Porque eu vou falar que você chegou uma época que eu tava desistindo tanto que eu falei, eu vou na clínica não, se vou pra lá e voltar do mesmo jeito. O que fez você entrar nos vícios? Foi através de muitas coisas, viu, familiar, problemas familiares em casa. Muitas coisas, isso veio de antes. Foi uma época que minha mãe foi embora, aí fiquei sozinho com meus irmãos, ajudando a cuidar deles, meu pai, ajudando a cuidar deles, e pra mim isso aí, tipo, era uma válvula de escape que eu tinha. Eu ficava alegre ali naquela hora, mas no outro dia era solidão, depressão, voltava tudo de novo. Sabia que eu tinha que lutar, alguma coisa eu tinha que mudar. Tentava preencher o vazio. Tinha que preencher o vazio, né? Aí casei, tive um menino, separei. Aí eu continuei do mesmo jeito, aí a coisa foi piorando mais ainda. Aí tive um irmão preso, lutei para tirar da cadeia. Só que eu pensava assim, se eu não tiver força para ajudar meus irmãos, para ajudar minha família, vai adiantar o quê? Eu fazer isso tudo? Que eles mesmos vão falar assim, não, tá com frescura. Que nem todo mundo já me falou, é frescuragem, isso, aquilo. Só que a depressão, gente, é uma doença mental. Se ela pegar a pessoa, já era, se ela não tiver fé pra sair. Eu falo com todo mundo que tem que ser forte. Porque o inimigo, ele luta de todos os jeitos. Se ele tiver 10 pessoas ali na presença de Deus, você conseguir tirar uma, é uma vitória enorme para ele. Ele não precisa de tirar as 10, não. Ele quer tirar uma. E dessas vidas aí eu tava tipo quase desistindo de tudo. Falei, não, Deus vai ter que me honrar, vai ter que me ajudar. Porque eu não quero viver desse jeito mais não. E foi passado um tempo, colocou ela na minha vida, vem me ajudando, caminhando, me dando força. E assim eu vou indo, vem Nova Contagem, ajudo minha família com o que eu posso, que hoje eu tenho força para poder vir, pelo menos ajudar, dar uma palavra, dar um apoio, porque eu sei que não é fácil não. Depressão mata. A pessoa que cai na depressão, ela envolve nas drogas, ela se entrega, já era. E família, eu peço a todas as famílias que conheçam a pessoa, que tem um parente aí que está na dependência, está na depressão, ajude, não vira as costas não. Porque às vezes aquela pessoa precisa só de um abraço, um conselho, porque é fácil não. Você entrar é a coisa mais fácil, mas sair é a coisa mais difícil. E o que passa na cabeça de uma pessoa que sofre com depressão? Suicídio, todo momento o inimigo fica falando que você é incapaz. Que eu já cheguei a escutar uma vez meu menino doente, né, no hospital, e eu já tava com, não tinha condição tipo assim de falar, de ajudar ele. E eu cheguei a um tempo de pegar uma chave de fenda assim, ó. Parece que o inimigo é tão inteligente que ele colocou uma chave de fenda e uma faca em cima da minha cama. Eu peguei a chave de fenda e fiz assim no pescoço assim, ó. Ela chegou então um tanto assim, ó. Só que nessa hora que eu tava tentando tirar ela, eu já não tinha força mais. Eu olhei pra frente e assim, eu só via meu menino chorando. Deus colocou meu menino chorando na minha frente pra me ver que ele me amava. E ele fala assim, não faz isso não, pai. Eu já comecei a chorar, tirei ela assim, ó, puxei. Quando eu ia assim, não saía nem sangue nenhum não. Nada. Aí eu cheguei a mostrar para as pessoas e falei assim, olha o que o demônio tá fazendo com a minha vida, quase que eu tirei minha vida. Muitas pessoas debocharam, mas muitas pessoas passou pelo que eu passei. Fez pior ainda do que eu fiz, e eu não julgo ninguém, mas eu falo que tipo, hoje, a palavra que a gente fala da boca para fora tem poder. Se eu não vou profetizar coisas boas na sua vida, coisa ruim também eu não quero não. Porque não adianta eu chegar a falar comigo, em mim, aconteceu comigo, eu falar, vai então, vai desacreditando. Uma hora pode acontecer com você. E eu ficava só calado para mim, falar assim, Deus, se eu tenho que mostrar para as pessoas que acontece. E não foi 1, 2, 3 pessoas não que passou pela mesma coisa que eu. E eu fico hoje assim, eu agradeço a Deus a vida das pessoas que
Não adianta eu ter raiva deles, que às vezes acontece para eles aprender. E saber que não é só na família dele que vai acontecer. Que não é só na casa dele que as coisas é boas. E eu ficava assim, há um tempo chegava assim e falava só, meu Deus. Eu deitava na minha cama assim e falava só, queria só acordar amanhã bem, feliz, voltar a ser a pessoa que eu era antes, alegre. E através de eu ter ido embora daqui, muitas coisas mudou. Eu não tinha paz de dormir de noite, não. Parecia que o demônio me perturbava a noite toda. Eu só dormia de manhã. Só chegava a dormir de manhã. Caçava, mexia com coisa errada e dava de manhã eu dormia. Eu sabia que estava todo mundo ali por perto. Mas quando chegava de noite, vinha a turbulência de novo. E eu cheguei um dia que eu cansei. Falei assim, não, o inimigo não pode ter poder sobre a minha vida, não. E vinham os pensamentos. Vem só os pensamentos ruins. Só ruim, só coisa ruim. E eu comecei a conversar com ela, recaí, voltei. Falei, não quero isso pra mim não. Porque não adianta eu também, os outros me ajudar e eu ficar na mesma. Aí você desgasta a pessoa e você fica inteiro. Você prejudica duas vidas, a sua e a da pessoa que está te ajudando. A pessoa também tem que fazer por onde, tem que né? fazer por onde a ajuda. A ajuda hoje, gente, a gente tem que agradecer, velho. Uma pessoa que chega e disponibiliza o tempo dela para te ajudar. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo não, porque a pessoa às vezes ora, faz de tudo ali pela sua vida e você chega e quer saber de nada não. Tô nem aí. É sempre a palavra disso, deixa eu viver minha vida. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que você ame o próximo como a ti mesmo. E eu hoje, se a pessoa me falar, eu estou precisando de ajuda, eu ajudo no que eu posso. Em oração, em explicar o que é certo e o que é errado, que nem todo caminho fácil te leva a Deus, não. Isso é verdade. Não tem um caminho fácil que te leva a Deus. O único que leva é só Jesus, né? Só, como é que você vai chegar no caminho? Tem um caminho reto para você chegar lá e tá Jesus lá em cima. Ou você vai no caminho reto ou você vai no caminho curto. Muita da gente é o que o inimigo faz. Ele te coloca no caminho fácil, você chega ali, quebra a cara e volta. E Deus te mostra um caminho longo. Para você lutar e saber que Ele é o Deus de tudo. É isso aí, Wesley. Que conselho você tem para dar para uma pessoa que hoje está nas drogas, envolvida no vício? Velho, eu vou falar que se você entrou, tá há pouco tempo, sai enquanto é tempo. Porque às vezes você fica assim, ah não, fumo um de vez em quando. Ah, eu dou um de vez em quando, mas esse de vez em quando aí se torna um dia, 2 dias, 3, aí vai 1 ano, 2 anos, daí a pouco você já tá 10 anos dependente daquela droga. Eu vou falar com você que a pior coisa é você depender disso. Aí você vai, ah não, vou fumar, que eu vou comer. Ah, eu vou dar um pra ficar acordado. Isso é uma sensação pior. Quando você está, depois você já tá limpo, você vê que você consegue dormir, você consegue comer sem fazer nada disso. Você vê no mundo não tinha droga. A droga foi o homem que criou esse trem. Falo pra você que isso já não é à toa que chama droga. E você vai ficar dependendo de uma coisa que você não nasceu com aquilo. A gente não nasce com vício. O vício a gente adquire de teimosia, de desobediência. A pessoa, ela quando ela vai pro vício, ela o que passa na cabeça dela para levar ela para ir pro vício? Ah, muitas das vezes, igual que eu falo que você é achar que ninguém tá nem aí por ela. Que nem eu no meu ponto de vista foi assim, ó. Eu ajudei todo mundo quando eu tinha força. Quando chegou a minha vez, eu tava sozinho. Então naquilo ali eu já desacreditei, já falei assim, ah, ajudei todo mundo na minha vez, eu tô sozinho, então que se foda, eu vou chutar o balde e não tô nem não. Só que nem tudo era aquilo, às vezes a pessoa deixava eu ali pra ver que tinha gente querendo o meu bem. E muita gente chegou e falou comigo assim, ó, eu conheço barbeiro que falou comigo, se você não sair daqui, mano, você não vai conseguir vencer. Para ela sair daqui da região Mudar de de Nova Nova Contagem? Contagem, mudar dos ares, respirar novos ares. Se você não sair, você não vai vencer. Mano. Porque você só vai ver seu valor quando você sair daqui. E hoje eu reconheço. Hoje as pessoas me veem de outra maneira do que eu tava aqui. Quando eu tava aqui, ah, eu chego, né? Vai trabalhar hoje, amanhã tá doidão aí, ó. Hoje já me vê, chega, me cumprimenta. Tem uns que não sei se é na falsidade, mas não, tô feliz com você, mano, ter conseguido mudar, ter conseguido vencer na vida. Eu ainda não tô do jeito que eu quero, não. Que eu vou falar uma coisa aqui que eu passei por uns tempos. Agora foi uma
bênção que Deus me deu. Eu cheguei uma vez aí na Feira da Beleza. Muitas das pessoas já devem conhecer os barbeiros, que acontece com Minas. 2017, eu dava aula em Belo Horizonte e meu patrão falou comigo, você vai ter que ser, eu quero ser ali. Isso em 2017, eu falei assim, não, isso não é minha hora não. Ou você tem capacidade para estar ali? Eu falei assim, não, isso não é minha hora não. Chegou, eu comecei a pedir a Deus, Deus, você me dá uma oportunidade de eu apresentar meu trabalho. Ele me ligou, falou comigo, Wesley, você quer apresentar na feira? Eu falei, quero. Fiquei todo empolgado, conversei com ela, falei, não, tem uma oportunidade de trabalhar apresentar na feira. Ela foi, acompanhou comigo, cheguei no primeiro dia, fiz uma inscrição de uma batalha que ia acontecer. Essa batalha, tipo assim, tinha umas 40 pessoas, ela fez a lista. No outro dia que era a batalha, eu fui no outro dia, falei assim, não, eu vou lá que eu vou na batalha. E eu comecei a pedir a Deus, falei assim, ô Deus, você vai me colocar lá em São Paulo. O propósito que eu pedi ao Senhor foi aqui em Belo Horizonte, mas eu quero que você me colocar lá em São Paulo. Eu fui, fiz a inscrição, tudo, aí sorteou 4 nomes. Primeiro, segundo, terceiro, nada do meu nome. Minha mão já estava suando, eu aquela aflição. O cara falou assim, ó, o 4 nome começa com W. E eu não sabia que tinha outras pessoas. Ele falou assim, Wesley. Aí eu já, falei, Deus vai me honrar, eu vou para São Paulo. Foi nessa hora que eu comecei a crer que Deus estava agindo na minha vida de uma forma inesperada. Eu cheguei assim, fui pro palco, passou a primeira bateria, eu fui pro palco no segundo corte. Aí eu cheguei a executar um corte com 8 minutos, 38 segundos, corte todo. Aí eu acabei ele com mais ou menos 12 minutos com o penteado, mas o corte já tinha terminado em si. Eu fui nessa batalha, eu cheguei a ser campeão e ganhei uma vaga para apresentar no maior palco da América Latina, que é em São Paulo, com mais de 50 barbeiros renomados no mercado hoje. São mais de 40 mil barbeiros na Feira da Beleza. E Deus me honrou lá em São Paulo, me colocou lá em São Paulo. Eu fico assim, são coisas que a gente, às vezes, que nem o Tiago, Deus usou ele para falar comigo que Deus ia fazer como fez com Abraão comigo. Às vezes acho que eu estava esperando a minha decisão. Porque todo mundo falava, todo lugar que eu ia, o cara falava, só vai, mano. E eu, cara, você só vai, mas como é que eu vou? Não sei nem como é que eu chego, como é que eu vou agir lá no decorrer da minha vida, lá da semana. Faltando um pouco só colocar fé, né? Era só a fé, eu falava Só assim, fé. não, por esse tempo, eu cheguei um dia e falei assim, eu vou, mas o senhor vai ter que me ajudar. E comecei assim, conversar com Deus e comecei a caminhar na igreja na firme. Cheguei no meu pastor, falei com ele, não pastor, deu uma vaga lá para São Paulo. Ele, Deus tem muita coisa na sua vida. Você tem um coração enorme. Deus escuta as suas orações. Ele começou a falar comigo. Aí eu cortando o cabelo de uma pessoa lá na barbearia, falou comigo assim, mano, Deus manda falar que você precisa descansar nele. E ele fará, e ele nunca conversou comigo, falou assim, as suas orações, Deus escuta, adianta você ficar fazendo oração, falar assim, você só escuta de outra pessoa, a minha não. Ele escuta a pessoa, mas Deus colocou essa pessoa lá dentro da minha barbearia para falar comigo. E eu já comecei a criar mais fé, e tipo, tá chegando perto, já tá em novembro, já em novembro a feira já ficou, Deus, você dá uma direção que eu creio que lá vai acontecer coisas novas na minha vida. A ansiedade já vem batendo. Vem, você fica feliz que é muita gente. Como é que você chega no lugar feira que tem muita gente? Mas você chegar em São Paulo, que é um lugar que onde vai ter gente dos Estados Unidos, da Argentina, tudo quanto é idioma, tudo quanto é pessoa, e você tá lá apresentando seu trabalho. Um barbeiro que era tipo assim, como eu vou falar que se já estava sem futuro, e por poucos meses ganhar essa oportunidade, que para mim eu creio que com menos de um ano que eu mudei, a fazer 4 meses que nós estávamos juntos, né? 4 meses. Aí, com 4 meses aconteceu isso tudo. Olha o que eu esperava lá atrás, falava que tinha que ser semana que vem. Achava que Deus tinha que me acelerar. Semana que vem que é a bênção. O que aconteceu lá atrás foi um preparo, né? Foi, Deus e eu preparando, tipo assim, né? eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Deus estava me preparando e eu lá, quebrando cabeça, falar que nem eles dando função com burro na ponta de faca. E hoje eu sou grato demais do que Deus vem fazer por mim, ela que estendeu a mão, me ajuda, a família dela sempre nunca me negou a ajuda, mesmo sabendo dos meus problemas, me acolheu de braços abertos. Tem gratidão enorme demais, muita mesmo. E muitos amigos também que me ajudou quando eu saí daqui. Que não é fácil não falar que isso aqui não é fácil você sair do lugar, que nem eu cheguei aqui em 98, pra mim sair agora em 2025. É muitos anos você viver em um lugar e sair e mudar. O costume é outro. A facilidade, hoje eu me vejo assim, lá em Betim,
eu tenho facilidade para tudo. Para chegar no mercado, para chegar em um banco, num hospital, tudo é perto. Aí eu fico assim, não, velho, Deus é bom demais, viu? Eu trabalho lá muito. Não ganho o que eu ganhava aqui, mas com Deus lá tá sendo bom demais, tá sendo muito. Porque que eu podia ganhar R$2.000, chegar na segunda-feira não tinha nem o que comer. Que o inimigo levava tudo. Hoje não, o que eu tenho, o pouco que eu tenho para Deus é muito, eu consigo me controlar, compro minhas coisas, eu tô adquirindo meus material e vão Deus indo. só tá honrando. Deus só tá honrando, cada vez mais. Cada vez que eu peço ele uma coisa, ele me dá e vai na luta e que eu tô junto com você. Hoje eu já vejo assim, eu ponho Deus na frente e falo assim, você vai me ajudar. Eu sei que vai dar certo. Igual você ter fé, né, Wesley? Ter É. fé, acreditar que Tem Deus fé, ele tô é com, que nem eu poderoso. conversei com você, tô com nós temos um projeto lá no Vila, lá do Dia das Crianças, já é o 3º ano, com a graça de Deus e muitas ajudas lá, que a gente vem fazendo essa festa para as crianças no dia 12 do Dia das Crianças. Já vou com outras equipes para outros bairros também, ajudar outros amigos meus também, que disponibilizou me ajudar em um ano. E assim nós vamos fazendo bem e agradando a Deus, porque o inimigo não tem vez na minha vida mais não. Antigamente era uma pessoa que dependia de vícios. Hoje é uma pessoa que ajuda, que tá aí para ajudar, na Tô pra verdade. ajudar. Pessoas que muitas das vezes pensam assim, para mim não ter mais jeito, para mim aqui é o fim. Mas você não, você lutou, perseverou, cara, e chegou aonde você está hoje, pela perseverança e pelas pessoas a qual Deus colocou no seu caminho, no caso, né, da sua Foi. esposa, da Jéssica. E de lá para cá só tá sendo honrado por Deus, não é isso? Só honra e só glória, viu? Porque falar que você não é fácil, não. Não é fácil pra ninguém, que nem hoje todo mundo a gente tem problema na vida. Mas se a gente se entregar pros problemas, a gente não consegue ir a lugar nenhum. A gente tem problema hoje, a gente já acorda com um problema. Mas se você não colocar o joelho no chão, pedir a Deus direção pra Deus te ajudar ali, não vai adiantar nada não. Você vai só sofrer, vai só ficar ali tomando marretada e nada das coisas acontecer. Às vezes você tem que chegar ou às vezes você chega e desafia Deus para ver se você toma como é que se diz? Um tapa no choque de realidade. Que nem eu cheguei uma vez e pra igreja, eu falo com todo mundo hoje, eu falo assim, eu fiz uma coisa de corajoso. Que eu comecei pra igreja, coloquei o fone no ouvido e fui assim, Deus vai ter que falar comigo hoje. Se ele existir, vai falar comigo. E fala com todo mundo. E eu cheguei assim, na igreja assim, sentei na cadeira, o pastor, para o louvor aí. Você não queria que eu falasse que sim? Ali eu já tava sem reação, só chorava. Falei assim, meu Deus! Não conseguia ver ninguém do meu lado, só via o pastor e uma luz. Eu falava assim, você não queria que eu falasse? O que você quer que eu te fale? E ali eu já fiquei, do jeito que eu fiquei congelado na cadeira, só fiquei sentado assim, e eu falei assim, não, meu Deus, véio, é Deus, me esfregava o rosto assim, pode olhar pra mim. E eu fiquei com uma coisa tipo inacreditável. Todos os meus problemas ele já tinha falado comigo. Depois disso eu fui, ele chegou e falou comigo assim, pode levantar. Agora você consegue levantar. E eu levantei assim, tipo, parecia que eu tava aprendendo a andar. Tava travado na cadeira. Tava travado, que nada me fazia levantar, não. E ele, ó, eu já falei com você lembra quando eu falei com você? Eu escuto as suas orações. Mas eu sabia que você ia vir me desafiar. Eu sou seu Deus. E eu fui, nossa, eu chorei, cheguei em casa, tipo, numa alegria, e mesmo assim, falei, nossa, o que eu fiz? Tava desacreditando, desafiando. E Deus usou o pastor lá pra falar com você. Deus usou o pastor pra falar comigo, eu tipo, desafiando a Deus, né? É coisa de pessoa fora do normal. Tipo, Coisa de doido mesmo? Coisa de doido. É só você passando pra você ver. É. Eu falo, todo mundo fala assim, gente, faz oração de coração. Se tem, deposita tudo aquilo ali em Deus que ele te escuta. Ele não dorme, não. Ele vigia a gente 24 horas. Isso é verdade. Agora, você tirar 5, 6 minutos, tem 24 horas no dia que Deus te dá. Você não tem 3 minutos pra falar com Deus, você tá despedindo do mundo aí. Você tá esquecendo de Deus. E se Deus te dá o seu fôlego pra você levantar, você sabe que ele tem propósito na sua vida. Wesley, hoje, a sua vida hoje, daqui pra frente, né? Como é que ela é hoje? Ela tá, eu creio
pelo seu depoimento, seu testemunho que você falou, tá melhor. Eu quero saber da sua boca hoje, como é que a sua vida hoje está? Bem, Seja emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, como é que tá a sua vida hoje? está bem. Bem, graças a Deus. A vida financeira a gente vai colocando ela no lugar, né? Porque foram muitas contas para trás que estão sendo quitadas agora, então a gente já estão colocando tudo em ordem. Mas a vida financeira está estável, tá, vida sentimental, tenho paz para tudo, durmo bem. Se qualquer lugar que encostar em casa ali eu tô dormindo. Tô, alimentação boa. Já não é à toa que eu tô desse tamanho de novo. Já voltei pro meu 105 quilos. Ontem, Meu Deus domingo do eu fui céu. pesar na casa da mãe dela. Falei assim, nossa, tem que alguma coisa, tem que falar. Nossa amiga ali tá quase chegando ao seu rumo aí também, o 115 também, viu? São umas coisas que, tipo assim, eu falei com ela, falei assim, eu não tenho vergonha de chegar a esse peso, não. Era o que eu tinha, eu era feliz, agora tô feliz, alimento bem, não tem aquela preocupação de... Ela chegou lá em casa, ela chegou a ver minha casa como é que era. Eu só vivi de leite condensado e biscoito, não queria saber de mais nada. Isso era uma coisa que a depressão tava me levando. Tipo, A pessoa que tem depressão, ela sente vontade de comer mais? Como assim? tipo assim, não é comer mais, você come pouco, mas você come aquela só besteira. Que você não tem ânimo de ir ali no fogão fazer uma comida. Então você vai ali, compra biscoito, compra isso, compra aquilo e come só aquilo ali. Aquilo ali não te dá energia. Chega a época que você fica fraco, aí você fica só deitado. Quando você vai ver, já passou 1, 2, 3, 4, No 5 mesmo dias. lugar. No mesmo lugar. Aí que você vê que você tá na depressão. Aí você começa a olhar no telefone, tudo que você vai mexer, fala da depressão. Aí você começa a ficar doido. Fala assim, que isso, esse trem aqui tá errado. Você começa a mexer no celular, abre uma página, depressão. Já chegou a tomar algum remédio antidepressivo, Wesley? Não, tomei foi um monte de remédio de depressivo, não. Remédio pra mim dormir, não conseguia dormir. Pegava qualquer remédio lá e tomava todos de uma vez. Graças a Deus, ó, pra você ver, Deus deixou de o remédio. Eu cheguei a tomar muito remédio e não aconteceu nada comigo, sequela nem nada. Você vê como é que Deus tinha misericórdia na minha vida e sabia que Ele ia me tirar de lá. Eu cheguei um dia, tomei um monte de remédio, assim, fui pondo assim, comprimido, fui colocando de gota, misturando e bebi. Mas você tomou esse tanto de comprimido pra quê? Eu queria dormir de um jeito ou de outro. De noite não conseguia. E continuei acordado do mesmo jeito. Ficou mais aceso ainda. Mais aceso, mais doido. Aí no outro dia, parece que o remédio foi fazer efeito no outro dia. Aí eu fui dormir domingo, acordei segunda, 5 horas da tarde. Falei, que isso? Você dormiu tô segunda, Tô vegetando, né? Dormindo, ó, domingo, eu e bebi o acordou remédio segunda. no sábado à noite. Eu dormi no domingo, acordei na segunda, 5 horas da tarde. Todo mundo achando que eu tinha morrido. Meu Deus do E eu céu. dentro de casa, só trancado dentro de casa. A depressão te põe só no escuro, você não aguenta ficar no claro. Só desliga a luz e fica só no escuro. E ali você vira refém. A pessoa que sofre com depressão, essa pessoa, ela, como eu posso dizer, ela tem, tipo assim, ela, que nem você falou, ela, para alimentar, ela alimenta de doce, né? E praticamente não alimenta, assim, de comida Coisa física, salgada nenhuma. coisa salgada nenhuma. Você fica fraco. Essa pessoa passa, o que passa na cabeça dessa pessoa? Ali é somente ali naquela hora ali. É só desgosto. Não quer viver a vida mais. Tudo que passa lá pela rua lá pra ele não convém. Tipo assim, você vê a pessoa alegre ali, você já não fica naquela mesma alegria. Entende? Aí você fica tipo assim, se acontecer, aconteceu, você desgosta da vida. O que vier pra você é lucro, você só pensa coisa ruim. Você nunca vai pensar que Deus vai te tirar dali. Você só chega assim, tô nem não, já tô aqui mesmo. E a gente já fica tipo refém. Eu falo todo mundo, tem muita gente que passa por depressão aí. Não foi só um outro não, teve vários famosos aí, que só da rede social, o Whindersson Nunes, foi muitas pessoas. Que a depressão pegou mesmo e ele viu que a única saída era Deus. Que hoje não adianta a gente, como é que se diz? Não é a gente que escolhe Deus. É Deus que escolhe a gente. Até o profeta Elias, ele enfrentou isso, né? Ele entrou dentro de uma caverna e pediu a Deus a morte, né?
ficou trancafiado dentro da caverna. Né? Começaram a perseguir o povo de Deus, os profetas foram mortos e só sobrou Elias. Aí ele entrou dentro de uma caverna e veio a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, ele sai de dentro da caverna. Né? Ou que seja, a solução, né, para a pessoa sair hoje da depressão, sair do vício, a solução só em Deus, não é isso? Só em Deus. Não adianta você ir... Eu vou falar que você, muitas clínicas conseguem. Consegue, porque Deus também, onde está ali 1, 2, 3 pessoas, ele se encontra presente. Mas não adianta a família vir pagar uma clínica para você e você não ter força de vontade de sair. Você fica 3, 4 meses lá, sai gordão, aí chega na rua, primeira oportunidade, você volta. A família vai chegar uma hora que ela desiste do sim. Isso eu falo com todo mundo. A família ajuda até o ponto que você querer ser ajudado. Que vai chegar uma hora que ela vai deixar você... Aí muitas das pessoas falam, a família ali é ruim, a família é estruturada, mas tá deixando a pessoa sofrer. Não é que deixa sofrer, porque cansa de ajudar. Sempre você vai estar ajudando, nada vai estar bom. Você chega, quita uma dívida do cara ali, o cara vai lá e faz outra. Então aí você chega a se acomodar. Passa, vou aprontar, minha família paga e isso aqui acontece. Você já chegou a dar overdose uma vez? Uma vez. Foi a única vez mesmo assim de eu parar na UPA, chegar todo torto, sem perspectiva de vida nenhuma. E o médico chegar a falar comigo assim, ó. 3 minutos que você chega depois que você tava morto. Meu Deus do céu. E meu primo me socorreu. Pra você ver como eu falo com vocês. Meu primo, um monte de gente lá na rua. E eu pedi ajuda a ele, o Elinho. Ele me socorreu, com muita gente na rua, parentes também. Foram muitos parentes que estavam lá. E pra quê? Pra julgar. Infelizmente, tá assim, muitos parentes não quer saber de ajudar, né? Só que hoje eu Alguns. me vejo assim, eu não me importo com o que eles falou, com o que eles tinham de falar. Às vezes a gente tem que escutar pra gente aprender também. Porque nem sempre aqueles que tá do seu lado ali que vai te ajudar, não. Às vezes você tem um amigo que ele tá longe, e ele não te manda mensagem, não te fala nada, mas na hora que você precisar dele, ele tá ali disposto a te ajudar. Foi o que aconteceu comigo. Muitas pessoas que eu nem tinha, tipo assim, muita convivência demais depois, ele chegou e falou assim, eu tava esperando você pedir ajuda. Tava esperando você pedir ajuda. E eu cheguei e falei pra muita gente, pra ela, falei assim, eu preciso de ajuda. Que se for pra mim ficar do mesmo jeito que eu tô, que Deus me leve do jeito que eu tô. Mas que eu não faça ninguém sofrer. Isso é muito interessante, né, ouvintes da Rádio Missões FM. A pessoa procurar querer ajuda. Não pode ter vergonha, né, velho? Não pode ter vergonha, não pode ter orgulho. Tem que se abrir, mano. Você tem que chegar e... nem que seja uma pessoa desconhecida, mas eu tô precisando de ajuda. Não precisa ser seu parente, não, pra depois você achar que ele vai sair falando pros outros. Pede ajuda, não seja, como é que fala, egoísta, não. Orgulhoso. Pessoa que quer sair, né, do vício. E muitas das vezes ela não consegue. Às vezes, o que passa na mente dessas pessoas, muitas das vezes é de tirar a própria vida, não é isso? Sim. O que acontece? Eu falo de experiência própria. O inimigo chegou a falar no meu ouvido assim: pra que você vai ficar isso? Ninguém te ama, ninguém te quer. Já acaba com isso logo, o sofrimento logo. E chegar e colocar a seta na minha frente. E você chegar e você tá fraco ali, você vai lá e faz a merda, pronto. Você sabendo que você não. Sabendo que você não vai ter salvação. Porque pra mim hoje, a única pessoa no mundo que tem o poder de tirar sua vida é Deus. Se Ele te deu, Ele que te tira. Como que você vai tirar a própria vida, sendo que Deus que te deu? A pessoa pensa que tirando a própria vida vai acabar o sofrimento, né? Mas acaba que aquela vida acaba ali, mas tem outra vida após a morte. O sofrimento se torna o dobro. O dobro. Porque você que vai se perder ali, você morre, você vai sofrer do mesmo jeito. E sua família que está aqui fora, que vai ficar aqui. Que vai sofrer com aquilo, às vezes com remorso de falar assim, não, tio, podia ter ajudado ele e não ajudei. Não, eu podia ter feito isso por ele e não fiz. E hoje eu falo com muita gente, se você tem que fazer, ajuda do jeito que você pode. Não queira dar pegar os braços pelas mãos, não. Ajuda do jeito que você pode, da maneira que você pode. Que não adianta também você tirar o seu para ajudar a outra pessoa, se você não tem força.
Eu tô passando por uma situação com um irmão meu, tá difícil. Mas eu creio que Deus ainda vai tocar no coração dele. Que ele vai ver que o único que salva é Deus. Não adianta falar que todo mundo me esqueceu, que todo mundo me odeia. Não vai adiantar falar nada disso. Eu falei com Deus, eu quero que você encontre com ele. E mostra pra ele, do mesmo jeito que você fez com a minha vida, mostra pra ele que o único que salva é ele. Porque até então, eu acho que ele tá tipo assim, desacreditado. Ela acompanhou ele no hospital, passou por enfermidade, quase foi dessa para melhor. Foi tudo em 2 meses. Meu irmão internado e perdi um irmão. Eu falo que se eu não tivesse força hoje, Deus não tivesse me dado força, eu era o terceiro. Porque eu não ia aguentar. Eu falo com todo mundo, falo com minha avó, falo com todo mundo. Eu não ia aguentar. Que numa dessas, se eu tivesse numa contagem, tivesse fraco, eu ia falar, vou acabar com o meu sofrimento agora. Eu ia pegar tanto de droga ali e usar até morrer. Pronto, já tipo, pra mim eu ia achar que o meu sofrimento ia acabar. E não ia acabar nada. Ia acabar o meu sofrimento e acabar da família também, que a família sofreu dobro. Aí acaba que, tipo assim, o sofrimento ia continuar. Ia continuar. Vem aqui na mente, se não você faz isso, vai acabar o sofrimento, não acaba. Não acaba não. Não adianta você tentar tirar sua vida achando que você vai acabar com o seu sofrimento. Wesley, qual o conselho que você hoje dá pra essa garotada que tá enfiada nas drogas aí? Eu falo assim, no meu ponto de vista. Não queira experimentar não. E se tiver uma pessoa, não é ninguém que leva a gente pro mau caminho não. A gente que escolhe. Mas o inimigo coloca pessoas pra te oferecer. Ali você aceita se você quiser, que nem a gente tem o livre-arbítrio. A gente aceita se você quiser, mas a partir do dia que você se entrega ali, você pode ter certeza que para sair é difícil. Então eu falo com todos os jovens hoje, se tem a oportunidade de não envolver, não envolva. Não aproxima de gente que mexe. Não é que você queira ter amizade com as pessoas. Pode ter amizade, mas não tenha vínculo. Se tiver oportunidade de sair fora, sai. Não desfaz. Não desfaz sua mãe. Não desfaz da pessoa. Só afasta. Porque muitas das vezes a gente machuca a pessoa por palavras. Mas você fala assim, não, mano, tô de boa, eu tô tranquilo, vou ficar aqui na minha. Não precisa de você ter amizade. Eu tenho amizade demais com traficante, com outras pessoas. Mas eu não desfaço deles nunca. E eles hoje sabem de onde que eu tô. Muitos me falam assim que é feliz por eu ter conseguido vencer. Entende? Aí hoje eu já fico mais feliz, eu falo com todo mundo. A gente Nova Contagem aqui hoje tinha que ter uma experiência. Porque a gente cresceu aqui dentro vendo aquela cadeia. Muitas das vezes a gente entra no mundo errado porque a gente quer. Porque eu não quero estar do outro lado do muro. Eu conheço muita gente que está do outro lado do muro, está perto de casa e está longe. Mas por quê? Escolheu outro caminho. Eu tenho amigos que já se foram, tenho amigos que estão presos, tem uns que se encontram deficiente, mas eu creio que é pra você ver, de muitos amigos que eu tenho aí, eu tô de pé ainda para poder ajudar outros. Eu falo com todo mundo, gente, por experiência própria, não caia na vida errada. Porque quem sofre não somos vocês, não somos nós. Quem sofre é a família. Verdade. Wesley, uma última pergunta aqui. Como você superou esses problemas tudo? Primeiramente, foi Deus. E eu queria retornar o amor que eu tenho pelo meu filho, né, que é o Arthur. O Arthur? Por ele. E pela minha família, que todos, tipo assim, meu pai foi embora, minha mãe foi embora, e só tá aí meus irmãos. E eu se põe no meu lugar assim, como eu sou mais velho deles, eu tenho que estar forte para poder ajudar eles. E eu falei com Deus, Deus, eu era forte, ajudei eles todos, fiquei fraco, se eu enfraquecer, eles também caem. Eu se põe no lugar como eu sou, falar com eles, sou pai e irmão deles. Aí eu fui pedindo a Deus direção, pedindo força, e ela me ajudando, ela falou assim, ué, você não pode viver a vida dos seus irmãos não. Você não pode viver a vida dos seus irmãos não. Você tem que viver a sua vida. E eu falando a mesma coisa com ela. Aí eu fui, nisso aí eu peguei firme com Deus e foi Deus que tá me dando força. Bacana.
A Jéssica, esposa do Wesley. Ô, Jéssica, fala um pouquinho do Wesley agora, hoje. Como é que o Wesley é hoje? É assim, até pra mim eu até me emociono em falar. Porque quando eu conheci o Wesley, era um cara que realmente não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu cheguei a passar por situações com ele que eu falei, Senhor, eu não dou conta. Mas Deus, ele falou comigo assim, ai de ti se largar a mão dele, ele desce cultura. Eu falei com Deus, eu não quero passar por isso, não é a vida que eu quero pra mim. E ele sabe disso. E Deus falou comigo assim, eis que eu te escolhi para segurar a mão dele. E nisso, quando eu conheci ele e ele estava nessa fase, eu falava com Deus assim, Deus, o Senhor vai me dar uma estratégia, porque sozinha eu não consigo. Eu tô voltando agora, entendeu? Mas só que sozinha eu não dou conta. Cheguei pra minha mãe, falei com a minha mãe, mãe, eu tô passando por isso. A minha mãe é uma pessoa muito usada por Deus. A minha mãe falou comigo assim, só ora, só entrega pra Deus. Eu acordava pelas madrugadas, orava pela vida dele, chamava ele para ir para a igreja, ele não queria ir. E teve um momento que eu falei, eu vou deixar no tempo dele e Deus vai fazer a obra. Teve um dia que ele falou assim, eu vou para a igreja. E ali eu comecei a acompanhar ele. Foi quando ele quis participar de uma campanha, para não deixar ele aqui sozinho, porque eu sabia o que ia acontecer quando eu ia embora. Perto de mim era uma pessoa, longe de mim era outra. E eu sabia tudo que estava acontecendo. Além de saber, porque eu sentia, as outras pessoas chegavam para mim e falavam, viram a noite acordado. De rua ele não era, mas com a noite inteira acordado. O salão tá aberto? Não. Aí mandava mensagem de manhã, não atendia. E eu falava com Deus, Senhor, me dá uma estratégia. Acordava 3 horas da manhã, saía lá de Betim toda quinta-feira, vinha para acompanhar ele, ia embora na sexta de manhã, porque eu tenho um filho também para pegar ele. Sábado voltava para poder acompanhar ele. E foi assim durante meses da minha vida. Foi assim durante meses. Até a última vez que aconteceu a recaída dele. E eu sabia tudo que estava acontecendo. Foi onde ele não atendia telefone, onde ele sumiu. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho um salão, estava dentro do meu salão e falei assim com as minhas clientes. Eu tinha mais 2 clientes para atender. Eu falei assim, não vou atender por motivos pessoais e saí do jeito que eu estava. Dentro da minha bolsa só veio o meu documento, o dinheiro de pagar o Uber e minha Bíblia. Quando eu cheguei na porta, eu batia na porta, ele não tinha força para abrir. Ele foi, abriu, e eu preocupada, porque ele não me respondia, ele não falava nada. E eu falava com a avó dele falava comigo assim, que ela já é de idade. Então ela chamou, mas ele não tinha força nem pra atender, ele não reagia. Aí a avó dele virou pra mim e falou comigo, ele não tá aí não. Eu falei, tá sim, vó. Ele tá aqui sim. Chamei um rapaz que tava passando na rua, falei assim, arromba a porta pra mim. Pra poder arrombar a porta, pra mim poder entrar. Quando eu entrei dentro de casa, se vocês vissem a situação que eu vi, era uma situação que eu falava assim, Senhor, tem misericórdia da vida dele. E eu falava assim, eu vou te levar embora. Ele falava assim comigo, eu não vou. Eu falei assim, você vai. Eu falei assim, vamos. E eu falei assim, Deus, me dá uma estratégia. Aí levei ele pra minha casa na quinta. Ele ficou lá comigo quinta e sexta. Quando foi na sexta-feira, ele veio embora. E eu falei assim, eu vou com você. Porque ele tava assim, com medo do que podia vir pela frente. E eu falava com ele assim, vai dar certo, a gente vai conseguir. E ele olhava pra mim e falava comigo assim, eu falei assim, pode olhar pra mim, eu não vou abandonar, não vou largar sua mão. A gente vai vencer, a gente vai passar por isso juntos. E eu falei com ele assim, a minha casa tá aberta, as portas da minha casa tá aberta, a minha família vai te acolher, vai te abraçar, entendeu? Você não precisa ter vergonha. E o Wesley que eu conheci antes, não é o mesmo Wesley de hoje. Hoje, antes, acordar cedo, de jeito nenhum, esse só acordava 2 horas da tarde. Porque não dormia à noite, hoje não. Se vocês procurar o Wesley 7 horas da manhã, vocês conseguem falar com ele. E poucas pessoas acreditam nisso, entendeu? O Wesley era um cara que não tinha perspectiva de vida. Ele diversas vezes ele mandou pra mim e falou assim, não precisa vir,
não sou pessoa certa para você, eu vou estragar sua vida, não é para você vir aqui, eu não quero mais. E a Jéssica saía lá de Betim. Foi Deus que colocou você na vida dele. Foi. Eu saía lá de Betim várias vezes, às vezes no final de semana, não quero que você venha, Deus me incomodava. Entendeu? Às vezes já usou até minha mãe, 2 horas da manhã. Pegava o Ubermoto lá em Betim, 2 horas da manhã no frio, e batia aqui na porta dele. Eu chegava em casa, eu tava em cima da cama, chorando, deprimido. E eu falei assim, eu não vim te julgar. Eu falei assim, eu vim te abraçar, você vai passar por isso, você vai sair dessa fase. A gente vai vencer junto. E aí eu fui indo, fui conversando muito com ele, eu conversava muito, eu falava, não é assim. Eu largava as minhas coisas, eu largava tudo. Quando ele falava comigo, eu não quero mais, eu tô com medo. E assim eu largava tudo que eu tinha lá e vinha. Aí a última vez eu virei pra ele e falei com ele assim, a última vez, que foi a última recaída que ele teve, se não me engano, deve ter mais ou menos uns 5 para 6 meses. Foi pouco antes dele ir embora. Eu virei pra ele e falei com ele assim, se você continuar aqui, você não vai dar conta de voltar para ajudar os seus. Foi quando ele resolveu ir embora, mas ele não queria, ele bateu o pé e falou assim, eu não vou embora. E eu falei, quando ele olhava pra mim, eu calei a boca, eu calei a boca. Eu simplesmente neguei pra Deus, assim, Deus, seja feita a sua vontade. Mas aqui também não dá pra ele. Não dá. Eu acordava 3 horas da manhã e falei assim, eu estou entregando ele nas suas mãos, que seja feita a vontade do Senhor. Se o Senhor falou que é pra mim, que a gente vai viver juntos e que é assim que a gente vai viver, o Senhor que vai fazer a obra, porque eu já tô fraca. Eu acordava chorando, eu olhava eu ia embora, quando eu ia embora na segunda-feira chorando, porque eu sabia o que vinha pela frente, como que ia ser a minha semana, porque eu só via ele aos finais de semana, e na quinta, quando eu vinha para acompanhar ele, para poder ir para a igreja, e eu sabia o que ia acontecer naquele decorrer daquele período, onde que eu não ia estar presente. E assim, eu fui indo, fui caminhando, ficava mais aqui do que em Betim, entendeu? Eu ficava mais aqui para acompanhar ele, para fazer as coisas para ele. Quando eu conheci o Wesley, eu abri a geladeira dele, de verdade, hein? Só tinha água e iogurte, não tinha mais nada. Ele passava disso. E hoje está Hoje completamente não. diferente. Completamente diferente. Hoje é outra pessoa. Hoje ele tem alegria, ele tem prazer de fazer as coisas. Ele vem pra cá, tinha dificuldade em vir pra cá no início, não queria, era resistente. Hoje não, ele consegue vir e ir, entendeu? Hoje não tem mais essa resistência. Ele consegue vir e ficar bem. Lá ele custou se adaptar. Hoje já faz as coisas lá normalmente. E aqui não. Entendeu? Aqui ele estava preso dentro de uma cápsula. Ele estava travado. Ele só conseguia enxergar o que ele tinha o que ele já tinha percorrido. Ele não conseguia acreditar no novo, que Deus tinha uma história para fazer na vida dele. Ele não conseguia acreditar que Deus ele podia mudar essa história. Até o dia que ele pediu as respostas para Deus e Deus falou com ele: eis que você pediu a resposta para mim. Entendeu? Ai de ti se voltar para trás. Porque foi eu que te tirei de lá. Então, assim, Deus tem feito a obra na vida dele e eu acredito que tem mais para poder acontecer. Deus tem mais para fazer na vida dele. É só o começo da trajetória de vida. Ele é excelente, principalmente na vida profissional dele. Entendeu? É só o começo. A trajetória ela só está começando agora. Mas ele precisava dar o primeiro passo. Ele precisava abrir mão das coisas do mundo para poder viver para Deus. Entendeu? Ele pedia para Deus uma família. E eu falei com ele assim, olha, eu estou disposta a te ajudar, mas eu preciso que você queira ser ajudado. Isso é importante, né? A pessoa, ela se dispõe a ajudar outra pessoa, a outra também tem que estar disposta também, né? A ser ajudado. Né? E a sua história, Wesley, né? Que ela contou aqui para nós aqui, uma história muito linda, cara. Viu? A gente vê aqui uma mulher guerreira, né? Porque hoje em dia, muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso aí, querido. Né? Quando uma mulher, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E a tola destrói. E ela foi sábia, né? Buscou de Deus, Deus deu força e ela não desistiu de você, viu? E isso é muito importante, que esse podcast, né, nosso aqui, essa entrevista nossa aqui não venha a ser a primeira, né? Espero estar trazendo vocês aqui de novo aqui. Beleza?
Deus abençoe suas vidas. Amém. Bom. Eu que agradeço a rádio pela oportunidade de estar passando um pouco da minha experiência para vocês, a minha história de vida, superação que eu passei. E creio que Deus tem um propósito na vida de todos. Basta você crer e aceitar Ele como seu único Salvador. É isso aí, ouvintes da Rádio Missões FM. Vocês também, se tiver alguma história de superação aí, manda para nós aqui. Nós vamos trazer vocês aqui para contar suas histórias. E vale a pena, viu? Vocês não desistir. Esse testemunho que o Wesley deu aqui, esse depoimento dele aqui, que seja para edificar a sua vida e que você possa ter forças para você sair do vício e da depressão. Tá ok? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.